Pessoal, boa noite. Nós vamos falar aí sobre genética e a personalidade. Esse vídeo eu estou encaminhando para vocês. Vocês devem assistir essa videoaula. Eu vou passar um outro vídeo, o link de um outro vídeo para que vocês entendam melhor as influências genéticas nas personalidades do sujeito. Não só na personalidade, mas como também na influência de adoecimentos. É necessário que vocês vejam e que leiam o material que eu vou estar encaminhando junto a eles, tá bom? Na sexta-feira, no caso, sexta-feira dessa semana que nós estamos entrando, no caso dia 27, vocês precisam estar atentos à nossa chamada via Skype, que acontecerá no horário da nossa aula, no caso às 8h30. Então nesse momento agora a gente vai estudar a personalidade dentro das visões genéticas. Então inicialmente a gente precisa entender o seguinte, que a personalidade, esse conceito, a gente precisa primeiramente trazer o que seria um conceito do que seria personalidade. Então assim, existe um livro, ele está aí no Classroom de vocês, se chama Teorias da Personalidade. Esse livro, ele vai falar que personalidade é um conjunto de traços e características. Tá horrível essa letra, né? Conjunto de traços e características. Então assim, tenhamos em mente que os traços, para o senhor Feixes e Feixes, o autor do livro, traços seriam as questões genéticas, aquilo que eu trago. Tanto que ele dá uma definição da seguinte forma: os traços é comum em todos nós, ou seja, todos nós temos os traços. Porém, devido às características, as características são questões individuais, peculiares, é própria do sujeito. Própria do indivíduo, tá? Então aqui são características próprias do indivíduo. Devido a essas características próprias, vão fazer com que os meus traços se manifestem de forma diferente. Vou dar um exemplo. Eu posso ser um sujeito de um traço, eu tenho um traço, todos nós temos, um traço extrovertido. Então eu tenho uma extroversão. A extroversão social, vamos utilizar assim. Então eu sou um sujeito que eu consigo me comunicar de forma diferente de outras pessoas. Vamos supor que a senhorita B, ela tem o traço extrovertido, só que uma das características dela é não entrar em contato, em relação social, em diálogo com pessoas no banco, por exemplo. É uma característica dela, ela é extrovertida, mas ela não conversa com pessoas no banco. Uma característica minha é justamente ter um traço extroversivo, e uma característica é fazer amizade até com o sujeito no banco. Não tenho limitações. Então as minhas características vão moldar a forma como eu me apresento no meu meio social, independente dessas questões de traço, porque os traços todos nós temos. O Jung destaca que você não consegue ser extrovertido apenas. Existem momentos que você vai ter um processo de introversão. Então assim, não tem como você dizer, eu sou somente extrovertido. Não, em algum momento você vai ter um processo de introversão, tá? Muito cuidado, que uma das ideias que se tem muito é que a gente tem um traço e que ele vai se permanecer pro resto da vida daquela forma. Dependendo muito da área que você está,
ou do vínculo que você tenha com as pessoas, você vai se apresentar talvez aí introvertido, mesmo você sendo extrovertido. Vamos supor, você vai para uma casa de uma pessoa que você não conhece, você não vai chegar conversando com ele já de primeira, né? Você vai ter um processo introvertido, porque o Jung ele vai dizer que nós somos extrovertidos e introvertidos, e a gente vai ver a teoria de Eysenck, que ele traz essa extroversão, e vocês vão ver que a gente não consegue ser só uma coisa, a gente a gente é seres, vamos se dizer, dinâmicos, tá bom? Então, assim, a personalidade ela tem sido definida como um conjunto de características. Olha só aqui, ó, conjunto de características. Eu tenho várias características envolvidas na pessoa que permitem sua diferenciação individual, específica e original. Ou seja, a minha característica é diferente de vocês, diferente do Gabriel, diferente aí do Leonardo, né? Então, do Alan. Cada um tem uma característica diferente. Por exemplo, existem pessoas que vão ter um aprendizado maior assistindo esse vídeo. Outros não, outros vão ter que ler, outros vão tirar dúvidas, né? E assim vai, tá bom? Dentro dos estudos realizados da genética, porque assim, quando começou a se estudar a genética e a personalidade, eles se dividiram-se as duas visões. Existia uma visão dos traços, ou seja, que a personalidade ela é construída através de uma questão de gene, e a gente fala de genoma, tá? A gente está falando de genoma. Lembra que a gente falou genótipo, não é? Nós temos um genótipo. O genótipo seria o traço e o fenótipo seria o meu processo de se mostrar ao mundo, é a minha característica, tá bom? Então, eu tenho um genoma que vai se apresentar através justamente da minha característica, ou seja, eu tenho um genoma, um genótipo, vamos trazer para a área genética, no caso na teoria do traço, tá? Eu tenho aí um genoma que se destaca diante o meu desenvolvimento, a minha herança genética. Essa é a teoria do traço. E nós temos a teoria dos tipos de personalidade. Esse dos tipos de personalidade, pessoal, que fica meio confuso quando se fala assim, tipos de personalidade. Elas vão ver a personalidade por uma questão mais de relação com a sociedade, com o meio. Então assim, nós podemos dizer, vou fazer aqui para vocês entenderem mais, da seguinte forma, deixa eu só apagar aqui. Tá, vamos lá. Desculpa aí a demora. Vamos lá, então nós temos as questões da genética. Não é? Certo? Que são os traços. Ou seja, eu tenho os meus traços de personalidade. Eu trouxe isso, lembra dos alelos? Azão, azinho. Lá na parte de meiose ocorreu o processo de crossing over. Então eu tive a troca de gene, né? Ali parte do meu pai, parte da minha mãe. Eu construí um alelo. Esse alelo, ele é uma questão genética herdada. Só que lembra que dentro dos alelos tem as características. Então vamos supor que uma característica minha, que é um processo de traço, é justamente o processo de temperamento. Então, o meu temperamento, como é que ele vai se manifestar? Olha a minha característica, o meu fenótipo aí, né? É esse processo que eu trago para vocês de comunicação. Porque aqui na teoria dos tipos de personalidade,
ela vai destacar justamente que nós temos uma questão social e uma questão genética, tá? E aí a teoria dos traços da personalidade, ela se baseia no conceito de que a personalidade é constituída de uma constelação de traços psicológicos. E aí eu tenho alguns autores aqui que defendem essa constelação, Alport, Cattell, Stan, Kurtz-Lewin, e tem o Eysenck, tem o McCrae, enfim. Pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês assim, ó. Hoje, na visão genética, nós falamos que o sujeito é constituído em 3 questões. Questões genéticas, olha só, o meio familiar e a questão do meio externo. O meio familiar, professor, não é diferente do meio externo? Não é. E vocês vão entender por quê. O meio externo, quando eu falo meio externo, eu estou falando que Joãozinho se comunica com os coleguinhas da escola. Quando eu falo meio familiar, eu estou falando que Joãozinho cria uma relação, conceitos, valores da sua família. Então, vamos supor que o Gabriel está assistindo agora, né, Gabriel? Vai estar assistindo. O Gabriel, ele criou-se um meio familiar que se diz que o Gabriel não pode sair para festas. Ele vai criar um valor diante disso. Dentro da genética dele, que hoje já é comprovado que a genética, por exemplo, uso abusivo de álcool. Então vamos supor que na família do Gabriel tem aí uma predisposição ao uso abusivo de álcool. Isso é de uma personalidade, é de uma questão formada por ele. E aí, devido a isso, a família dele cria uma regra, uma lei, um valor que ele não pode ir à festa. Só que o meio externo, os amigos, as questões que ele percebe, né, as percepções que ele tem, ele percebe que o jovem da idade dele precisa sair para se divertir. É possível que o Gabriel atenda às suas relações do meio externo. Não é uma regra. É possível que ele não atenda. Mas o que eu trago para vocês é que tanto o meio externo e a genética, segundo os autores da genética, né, que eles vão levar as questões de traços e as questões naturalistas, são duas visões. A visão de traço, ela vê apenas uma influência genética, e a visão naturalista vai levar em questão somente o meio externo. Diferente desses tipos psicológicos aqui que eu apresentei para vocês. Esses tipos, né, a teoria dos tipos de personalidade, desculpa, vai levar em consideração tanto o meio externo quanto as questões genéticas. Ok? Nós não desconsideramos nenhuma nem outra. E é por isso que a gente traz aqui que a teoria da personalidade, ela vai trazer essa constelação. Por que constelação? Porque para eles, nós temos vários traços de personalidade. E um dos primeiros a trazer esses traços psicológicos, eles têm utilizado uma definição da seguinte forma: como hábitos generalizados, atitudes ou tendências diretivas que caracterizam o comportamento humano frente à situação. Então, o Gabriel, ele tem uma questão de temperamento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o temperamento dele, vai se moldar conforme a relação do seu meio externo. Mas o temperamento, para algum geneticista, é uma questão genética.
Então, o temperamento é genético, a forma como ele vai apresentar esse temperamento é o meio externo que vai moldar ele. Então, vamos supor que o Gabriel ele tem percebido uma grande questão aí de, sei lá, brigas. Ele tem um temperamento, vamos se dizer, pavio curto, só que isso é uma genética, só que devido ao meio externo ele aprende que ele não pode sair brigando por aí, tá bom? Ok? Kurt Lewin, ele chamou a atenção para o fato de que os mesmos traços em pessoas diferentes podem significar características diversas. Então, por exemplo, o Kurt Lewin, ele vai trazer uma ideia de que eu tenho o mesmo traço que a senhora P, eu tenho o mesmo traço que a senhora P, certo? Só que ela vai se manifestar de forma diferente. Por quê? Nós temos características diversas, características separadas. E é o que o Kurt Lewin chamou a atenção para o que nós já falamos em sala de aula sobre a conduta externa, ou seja, o fenótipo, que é a causa, ou seja, o que causa uma conduta externa é o meu genótipo. Então, vou usar o exemplo do temperamento. O meu temperamento é uma questão de genótipo. Eu e B temos um temperamento agressivo, genótipo. Só que eu fui moldado com as minhas relações externas, com o meu meio externo, a não ser agressivo com as pessoas. Só que não. E existem pessoas, e aí a senhorita B, ela já foi trabalhada para ser agressiva. Senhorita B, ela vai ser agressiva com as pessoas. O que eu quero trazer para vocês? Vejam, prestem atenção. Que o meu genótipo, ele vai ser causa determinante do meu fenótipo, a minha agressividade. Só que eu não desconsidero que o meu fenótipo foi moldado devido às minhas relações sociais. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, o que eu quero trazer isso para vocês é o seguinte: o genótipo, ele é causa determinante da minha conduta, certo? É o que o texto traz, do meu fenótipo. Só que eu preciso entender, eu não posso desconsiderar, lembrando que eu estou mostrando para vocês uma visão genética. Então a genética, ela acredita que vai ser isso aqui. Meu genótipo influencia o meu fenótipo. Só que hoje a gente não pode mais desconsiderar o meio externo. O meu meio externo. O meu meio externo vai influenciar para isso aqui. Então, hoje, o que eu quero que vocês entendam, nós vamos levar em consideração a genética, mas nós não podemos desconsiderar o meu meio externo. O meu meio externo influencia também aqui no meu fenótipo, que é a minha conduta. Certo? Ok? Influencia na minha conduta. Então vamos lá. É o que ele traz, ó, conduta aqui, ó, na conduta, influencia na minha conduta. O meu meio externo é influenciado pelo meu genótipo. E isso é o que Kurt Lewin traz na visão da genética, somente dos traços. Mas eu já trago para vocês a visão dos tipos de personalidade, que tem o traço, a minha conduta, só que entre o meu genótipo existe também uma influência do meio externo. Eu não posso desconsiderar isso, pessoal. Não posso. Porque se eu desconsidero o meu meio externo, eu estou me desconsiderando como sujeito sociável. Né? Nós somos sujeito o quê? Biopsicossocial. Tá? A minha conduta, ela vai ter influências do meu processo biológico, genético, psicológico, né? E social. Tá bom?
E agora tem a teoria da questão da religiosidade, né, da espiritualidade. Ok? Pesquisa mostra existir traços psicológicos comuns. Há também evidências científicas quanto à consistência do comportamento. E as inconsistências podem ser causadas pelo desconhecimento de traços básicos. Ou seja, existem traços que já são descobertos e dão uma consistência ao comportamento, como existe aí algumas inconsistências em outros comportamentos por desconhecer outros traços, podendo ser considerados traços básicos. A primeira, vamos dizer assim, a classificação dos traços de personalidade entre as tentativas mais conhecidas, né? Ou seja, as pessoas que tentaram fazer uma classificação das personalidades, nós tivemos do seguinte, que foi a do Guilford. O Guilford, ele fez uma classificação inicial de 13 traços de personalidade. Ele destacou que nós tínhamos esses 13 traços de personalidades, seria traços comuns. E ele traz introversão e extroversão social, ou seja, a forma como eu vou me comunicar com o mundo. Será que eu sou uma pessoa extrovertida ou uma pessoa introvertida? Envolvendo, sociabilidade e timidez. Pensamento introversivo e extroversivo. O que seria o pensamento extroversivo e introversivo? Vamos lá. Existem pessoas que têm um processo de pensamento introvertido. São aquelas que elas vão fazer um processo de absorção do conteúdo e vão voltar-se para si para buscar compreender. Já o extrovertido é aquele que pensa passando para o outro o seu pensamento na comunicação, onde ele consegue ter uma clareza maior. Então, introspecção oposta à orientação objetiva no processo de pensamento. Falamos sobre isso no Sr. Titchener, quando ele falou da introspecção consciente. Não sei se vocês vão lembrar. História da psicologia. Onde ele destaca, né, que nós temos aí que fazer um processo introspectivo do nosso pensamento para chegarmos a determinadas informações, ou seja, para que eu possa perceber um objeto de forma clara e real, eu preciso fazer uma introspecção objetiva, consciente, preciso fazer a introspecção consciente, tá bom? Nós temos a depressão, né, oposta à disposição otimista, ou seja, essa depressão ela não é do estado depressivo de fato, mas sim daquelas questões que o sujeito ele é mais calado, ele tem uma questão mais melancólica, sabe? Ele passa por uma dificuldade, ele tem ali uma baixa autoestima, diferente do otimista. Ele acredita que as coisas vão dar certo, vai dar certo, né? Então existe a depressiva, que é desse momento onde o sujeito ele é mais calado, mas na dele é otimista, que é onde o sujeito ele sempre acredita em uma nova visão de mundo, tá? E a disposição cicloide, né? Essa disposição cicloide é o sujeito que ele tem uma estabilidade de humor, ou seja, é aquele sujeito que ele tem essa estabilidade no seu processo de humor, né? Ou tem aí uma flutuação emocional muito grande a esses dois momentos da vida. Então, assim, a disposição cicloide, lembrando, ninguém tem uma estabilidade de humor e a 100%. Não é, estabilidade de humor não vem aquele sujeito que e não se irrita. Não é isso. Aqui a gente pode dizer que é um sujeito que ele tem uma inteligência emocional. Ele sabe o momento de se estressar, mas ele toma consciência dos processos que irritam ele, tá? É isso. E a flutuação emocional é aquele sujeito que ele não tem essa inteligência emocional, ele não consegue se perceber e ele fica nessa flutuação. Ok?
Lovell, ele realizou uma análise fatorial e ele diminuiu as 13 categorias do Guilford em 4 traços principais. Primeiro, ausência de tensão, e aí inclui a sociabilidade, otimismo, ascendência social. Realismo, ou seja, realismo vem de viver em um processo da realidade constante. Então ele tem tranquilidade de ter algumas questões, ele sabe que aquilo que ele vai buscar é ao alcance dele, ele tem uma objetividade nesse processo. Só que essas pessoas, elas têm um sentimento de inferioridade também. Por quê? Se eu vivo constantemente no realismo, eu não vou ter um processo de fantasia. Ou seja, eu não vou fantasiar novas questões a buscar. Por exemplo, eu quero viajar, eu quero isso, sabe? Você não vai ter esse processo. O realismo em grande proporção te leva a sentimentos de inferioridade. Emotividade, que inclui o quê? Estabilidade das ações emocionais, ausência da depressão, orientação extrovertida no processo de pensamento. Então, são pessoas que têm uma inteligência emocional nas suas vivências pessoais, ou seja, eu consigo me perceber. O vídeo que eu vou passar para vocês, ele usa o exemplo justamente do Superman. O Superman, ele tem uma questão de que ele é kryptoniano, né? Ele tem aquela questão da guerra, da luta, mas ele foi criado nos valores onde ele precisa ter o quê? Uma harmonia. Então ele tem essa inteligência emocional, ele sabe de determinadas forças genéticas, mas ele consegue controlar. E adaptabilidade social, ausência de atitudes beligerantes, ou seja, em brigas, lutas, ele é tolerante, ele sabe, por exemplo, o sujeito está debatendo determinadas questões políticas sobre o determinado sujeito X. Então ele não vai se irritar, ele tem uma habilidade social de se adaptar aos conteúdos ali. Então ele tem uma tolerância aos conteúdos. Beligerante vem de lutar, de brigar, tá? Então ele é muito tolerante a determinadas situações. Perceba que a adaptabilidade social se linka muito à emotividade, porque se eu tenho uma inteligência emocional, eu vou ter uma tolerância a determinados conteúdos, tá bom? Certo. Aqui nós temos algumas identificações de traços que foram encontrados. Ciclotimia e esquizotimia. A ciclotimia vem de, como eu falei, ciclotímicos, sujeito que tem uma boa estabilidade emocional. Esquizotímico é aquele sujeito que já é muito variável, né? Ela tem essa variação. Inteligência versus deficiência mental são pessoas que têm um alto nível cognitivo ou pessoas que não têm, desenvolvem algum transtorno, né? Algum transtorno de aprendizagem cognitivo. Dominância e submissão, aqui se entra muito a ideia de ânimos. Nós falamos isso, e ânimas. Então, existem sujeitos ânimos, que são dominantes, e ânimas de submissão, tá? Isso aqui é Jung, a gente falou sobre isso, tá bom? Atitude otimista versus retraimento e esquizofrenia. Aqui nós temos pessoas otimistas, sempre acreditando em novos processos. Pessoas retraídas, aqui muito introvertidas. E a esquizofrenia, porque são pessoas que não têm uma visão real da sua realidade, tá? E entusiasmo versus melancolia, timidez e apatia. A apatia são pessoas que não conseguem expressar nenhum tipo de emoção. Beleza? Pessoal, é isso. Aqui vem as teorias dos tipológicas, ditas assim. Mas como a gente não vai adentrar as tipológicas, eu vou ficar somente lá na teoria dos traços, que é genética. Vocês precisam ler o conteúdo que eu vou passar para vocês, e também vocês precisam assistir essa videoaula e o outro vídeo que eu estou passando para vocês, beleza? É isso aí, até segunda-feira, nossa aula de psicanálise, tá bom?
Abraço!